A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, que benção estarmos aqui juntos mais uma vez para darmos continuidade à nossa aula da EBD. Eu sou o presbítero André Charles, da Assembleia de Deus em Jardim Nogueira, e quero te convidar a fazer parte do nosso canal. Se inscreva no nosso canal, a sua inscrição vai nos ajudar e muito a continuar fazendo esta grande obra para a glória de Deus. Nós temos também aqui no nosso canal a leitura na íntegra da aula 10 da EBD. A diaconisa Marília, ela faz essa leitura, então nós disponibilizamos aqui no canal o e-book da aula 10 na íntegra, conforme vem na revista da EBD, uma benção. Já o comentário feito aqui é um comentário mais informal, onde nós não paramos tópico a tópico na revista, mas fazemos um comentário sobre toda a lição de uma forma geral. E nós estaremos estudando exatamente sobre o cativeiro de Israel, né, do Reino do Norte. Lembra? O reino está dividido, a gente já estudou sobre isso, né? O reino ele começou ali tivemos 3 reis, né, na época do reino unificado. Você lembra qual foi o primeiro rei de Israel? Exatamente, o rei Saul. Depois tivemos o rei Davi e depois tivemos o rei Salomão, né? 120 anos de reino unido. Após a morte de Salomão, o reino se divide. Você lembra? Nós estudamos isso aqui. O reino se divide e aí nós vamos ter o primeiro rei do reino do norte, que é o Jeroboão. E agora, na lição 10, nós estaremos estudando o cativeiro do Reino do Norte. Quem é o rei, o último rei do Reino do Norte? Chama-se Oséias, é o nome do rei, né? E, enfim, o último rei do Reino do Norte. E nesse período todo aí de reino dividido, né, o Reino do Norte, que começou lá em 932 a.C., né, ele vai durar até 722 a.C. Então ele dura aí aproximadamente 200 anos, né, 210 anos. Então assim, ele tem aproximadamente 200 anos de duração, né? Houve muitos reis, né, um total aí de 19 reis, 8 dinastias diferentes. Você vê que não foi como no Reino do Sul, né? Sempre foi um rei ali da família, né, de Davi, né? Mas no Reino do Norte não. Um rei matava o outro e aí assumia outra família, outra dinastia. Houve muitas mudanças e Oséias já era a 8ª dinastia e o 19º rei do Reino do Norte, e foi o último, porque o reinado chegou ao fim, não somente o reinado dele, mas também o próprio Reino do Norte chega ao fim. Nesse momento do tempo, ali em 722 a.C., o reino ele estava como o Reino do Norte, né, e o rei Oséias era vassalo do rei da Síria, né? Todo o reino pagava tributo para a Síria. E chega um momento em que o rei Oséias ele decide não querer mais pagar tributo nenhum para o rei da Síria. O resultado é que ele já estava ciente que poderia com certeza acontecer uma guerra, né? Então ele vai buscar já uma ajuda, um suporte no Egito, né? É lógico que ele não buscou em Deus. E por que ele não buscou em Deus? Porque ele era um idólatra, né? Toda a nação de Israel ali do Reino do Norte era uma nação idólatra, e ele não queria pedir ajuda ao Senhor, porque ele sabia que se ele procurasse ajuda no Senhor, o Senhor é santo, santo e santo. Então, assim, quem procura o Senhor e o Senhor é santo, deve também se santificar, né? A palavra do Senhor diz: vinde a mim como estás, mas não fala para permanecer como está. Então, Oséias sabia que o Senhor, que é santo, né, ia exigir dele, Oséias, que também se santificasse, né, que passasse a ter realmente um relacionamento com Deus, não apenas buscar apenas uma ajuda de maneira isolada. E Oséias não busca o Senhor, sabe? Oséias busca o Egito, né, que simboliza inclusive o próprio mundo. Busca o Egito
para ter para se fortalecer para uma possível batalha contra a Síria, já que o Reino do Norte estava se rebelando contra a Síria. Mas não adiantou muito para ele, né? Porque a Síria vai ali invadir o Reino do Norte, vai tomar várias cidades, inclusive vai sitiar, cercar Samaria, e por 3 anos Samaria vai ficar completamente isolada. Não entra nada e não sai nada. Ou seja, fica sem abastecimento, né, de mantimentos, de alimento. E o que acontece? Nesses 3 anos o povo sofre muito. Inclusive eles chegam ao absurdo, né, de comer os seus próprios filhos, porque não tinha mais como se alimentar, estava completamente isolada, e para a gente isso é um absurdo, mas pensa, para aquele povo não era, porque eles eram idólatras e eles já tinham a prática, o costume de sacrificar seus filhos aos demônios, né, do povo idólatra que eles mesmos já estavam acostumados a servir. Então você vê, eles estavam acostumados a sacrificar seus próprios filhos em holocausto aos demônios, aquelas falsas divindades, né, que eram imagens feitas por homens, e que os demônios se aproveitavam daquela ignorância humana para poder escravizar a humanidade, né? Ali o povo idólatra que era naquele momento a nação de Israel, do Reino do Norte. Eles sacrificam os seus filhos, comem os seus próprios filhos nesses 3 anos, ou seja, uma coisa terrível, mas nada disso foi suficiente. A Síria consegue invadir e consegue tomar por completo Samaria, todo o Reino do Norte. O rei do Reino da Síria vai estar ali retirando os sobreviventes, né? Aqueles que sobreviveram vão ser levados para outras nações, vão ser deportados para outras nações, e o rei da Síria traz para habitar agora no Reino do Norte povos de várias outras nações, né? A Síria tinha esse hábito, tinha esse costume, exatamente de quando eles invadiam um território, eles tiravam os habitantes dali, levavam para outras nações e traziam povos distante para aquela região, exatamente para tirar a identidade da nação, para tirar a identidade das pessoas, para que os moradores das terras conquistadas pela Síria não se sentissem proprietários da terra, não tivesse uma identidade com o local. E isso certamente que diminuía e muito a possibilidade de revolta, a possibilidade de rebelião, a possibilidade de algum tipo de resistência desse povo com o governo assírio, né? Uma estratégia muito eficaz da Síria que eles utilizavam, e exatamente isso que eles fizeram com o Reino do Norte, e infelizmente, né, o Reino do Norte nunca mais voltou a existir. Foi completamente devastado, levado o povo, e nunca mais teve o retorno deles. O Reino do Norte mesmo nunca mais voltou a existir. Esses povos que passaram a habitar ali no Reino do Norte, né, em Israel, eles tiveram uma dificuldade, porque logo ali no início começa a ter muitos ataques de leões comendo as pessoas, devorando as pessoas. Eles ficaram muito amedrontados, apavorados, e eles entendiam que aquilo estava acontecendo por uma ira, né, do próprio Deus de Israel. Então eles pedem a ajuda ao rei da Síria para que enviasse um sacerdote, alguns sacerdotes, né, que conhecesse a lei e os costumes daquele povo ali de Israel, para que ensinasse como eles deveriam se relacionar com o Deus de Israel. E o rei atende o pedido, envia os sacerdotes de volta para a cidade ali de Samaria, e ali os sacerdotes ensinam o povo que agora estava habitando ali os costumes, né, a lei e como eles deveriam se relacionar com o Deus de Israel. Então você já pode imaginar, aquele povo que estava morando ali, eles eram de outras nações, eles eram pagãos, eles serviam a vários ídolos, né? Passaram a ter mais um Deus no seu
no seu leque, né, de deuses com D minúsculo que ele já possuía, ou seja, um total secretismo religioso, essa é a verdade, né? Porque eles misturavam tudo, né? Misturavam seus costumes com a idolatria que eles já possuíam, com mais os costumes e a lei do Senhor, então misturava tudo, porque na verdade eles não amavam a Deus, eles não respeitavam a Deus, eles não admiravam o Senhor Deus, eles apenas estavam com medo, né? Com medo de praga, de ira, estavam ali amedrontados, e por medo, né? E para ter algum benefício em relação ao que estava acontecendo, eles passam a também a servir, entre aspas, servir ao Deus de Israel. Um total secretismo religioso, né? E esse povo é o povo que vai crescer e multiplicar ali naquela região com todo esse secretismo religioso, e aonde nós vamos ver, né, na época do Senhor Jesus, lá em Israel, havia toda aquela problemática, né? Os judeus não se davam com os samaritanos e os samaritanos não se davam com os judeus, e a raiz de toda essa intriga que existia entre os samaritanos e os judeus tem a sua raiz, né, a sua origem exatamente no cativeiro do Reino do Norte, quando ali passa a habitar um povo que não era judeu, né, que se misturou, que inclusive ficou um pouco de judeus ainda ali em Samaria, aqueles mais pobres, menos desfavorecidos, que o rei da Síria deixou algum pouco ali. Houve uma mistura ainda desses povos, então ficou uma coisa assim realmente bastante misturada, e por isso teve toda aquela problemática que nós conhecemos lá no Novo Testamento, quando Jesus veio e, enfim, nós sabemos bem a história. Algumas observações que nós podemos fazer a respeito desse contexto histórico é que, assim, em primeiro lugar, o rei Oséias, né, e todo o povo de Israel, eles sempre foram idólatras, né? Pensa só, o rei de Israel, o reino de Israel, o reino do norte, ele nunca teve um rei temente a Deus. Todos os reis que por ali passaram não andaram nos caminhos do Senhor, não agradaram a Deus. E o povo era idólatra. Não era só apenas o rei, mas o povo também era muito idólatra. E essa idolatria do povo teve consequências gravíssimas para o reino de uma maneira geral. Por exemplo, o declínio espiritual. O declínio espiritual do povo foi muito grande, né? Muito grande. Eles tinham uma aliança com o Senhor. Lembra, o Senhor resgatou eles lá da escravidão do Egito. O Senhor guardou eles durante toda a peregrinação no deserto. O Senhor deu a vitória para que eles conquistassem Canaã. O Senhor cuidou deles através dos juízes, no período dos juízes. O Senhor deu a eles um rei, como eles pediram, um sistema monárquico, e o Senhor cuidou deles o tempo todo, mas eles se prostituíram, abandonaram a aliança que tinham com o Senhor. A nação de Israel, ela não teve só um declínio espiritual, ela também se prostituiu, literalmente. Por que eu digo se prostituir? Porque a nação de Israel tinha uma aliança com Deus, de compromisso, de fidelidade. Assim como uma esposa tem um compromisso com o marido. Assim como uma esposa não pode trair o seu marido, a nação de Israel também não podia trair o seu Deus. Mas foi exatamente o que a nação de Israel, principalmente o Reino do Norte, fez. Abandonou completamente o Senhor e se prostituiu com ídolos, com demônios, né, das nações vizinhas. Assim como uma esposa que trai o marido, que abandona o marido, inclusive o próprio Deus usou o profeta Oséias, aí o profeta Oséias, não é o rei Oséias, o profeta Oséias como um exemplo disso, fez ele casar com uma mulher infiel, exatamente para que isso representasse o que estava acontecendo com a nação de Israel, que estava se prostituindo, assim como a esposa, né, do profeta Oséias.
Mas veja bem, esse declínio espiritual causou também um declínio moral da nação de Israel, do Reino do Norte. Era um povo obstinado ao seu prazer, sabe? O Deus deles era a sua própria vontade, o seu próprio querer. Eles não paravam para pensar no que era certo, no que era errado, no que era moralmente correto. Eles davam lugar à carne, davam lugar ao seu próprio pensamento e faziam o que queria fazer. Não importa, para eles não existia certo nem errado, não existia verdade nem mentira. Eles faziam o que vinha na cabeça, sabe? Isso foi um declínio moral muito grande. Nada diferente do que nós estamos vendo hoje, né, irmãos? Na geração em que estamos vivendo, que dentro dessa pós-modernidade aí, que não existe verdade absoluta, não existe certo e errado, sabe? As pessoas fazem o que vem na cabeça e o que sentem vontade. É o total declínio moral que vem do declínio espiritual. Nossa geração tem um declínio espiritual que está provocando um declínio moral. E lá na nação do norte, na nação de Israel, no Reino do Norte, houve também o quê? Um declínio social. Um declínio social muito grande, ao ponto de que os sacerdotes se corromperam, os políticos se corromperam, as lideranças da época todas corrompidas, os empresários da época, né, eram exploradores, sabe? Existia até profetas bajuladores que ficavam no palácio só para poder profetizar coisas boas para o rei. Era uma nação muito corrupta, muito afastada de Deus, e esse declínio social se deu porque poucos eram muito ricos e a maioria, quase todos, eram muito pobres, né? Os ricos exploravam e enriquecia-se cada vez mais à custa da pobreza e da miséria da massa, da maioria das pessoas. Veja que situação caótica estava ali o reino. Declínio espiritual, prostituição espiritual, infidelidade com Deus, ingratidão, né, também com Deus, declínio moral completamente, e o declínio social. Muita injustiça social era cometida naquela época, e cometida com força, irmãos. E por 200 anos, Deus enviou profetas para profetizar com o propósito de despertar o Reino do Norte, de despertar o povo, para que o povo pudesse, sabe, se arrepender dos seus maus caminhos, que pudesse, sabe, se humilhar na presença de Deus, orar ao Senhor, buscar a face de Deus, para que o Senhor pudesse ouvir a oração desse povo arrependido, quebrantado, porque o Senhor não despreza um coração quebrantado, e pudesse atender, sarar, curar o Reino do Norte, curar aquele povo. Mas não foi isso que aconteceu. Eles matavam os profetas, perseguiam os profetas, não acreditavam nos profetas. E olha que foram grandes homens usados por Deus. Lembra de Elias, que nós estudamos? Profetas que fizeram, sabe, coisas poderosas demais, muito usados por Deus. Elias, Eliseu, sabe, homens como Oséias, homens como o profeta Amós, que falou, profetizou muito, foi muito usado por Deus para falar exatamente contra a desigualdade que estava acontecendo, contra esse declínio social que estava acontecendo no Reino do Norte, mas o povo não deu ouvido. Era um povo obstinado, um povo realmente de dura cerviz. E aí, né, meu irmão, a gente escolhe o que planta, mas não escolhe o que colhe. Deus não se deixa escarnecer. O homem vai plantando, mas chega uma hora que colhe. Foi o que aconteceu, sabe? Chegou o momento que, acabou. Chegou, deu um basta, né? E vem a nação da Síria e faz o que faz. Invade e põe um fim completo na nação, no Reino do Norte. Sabe, queridos, nós vivemos uma época onde o Senhor tem falado aos nossos corações. Existem muitos e muitos profetas que estão aí, bradando, pregando, sabe, sendo usado por Deus, falando
através da palavra de Deus, que é a maior de todas as profecias, sabe? Falando através da palavra do Senhor, sabe? E o povo, muitos ainda continuam, sabe? Fazendo ouvido de mercador. Entra por um ouvido e sai por outro, não dão atenção. Mas veja, o Senhor está à porta, hein? O Senhor está voltando, igreja. O Senhor está voltando. Lá foram 200 anos o profeta falando e o povo não deu ouvido. Nós já estamos há mais de 2000 anos onde que os profetas do Senhor estão falando, estão profetizando, estão pregando a palavra de Deus há mais de 2000 anos e ainda tem pessoas que não estão dando ouvido, não estão acreditando. E a Bíblia diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus está voltando, aleluia. Ele diz, eis que cedo venho, o Senhor está voltando. Assim como chegou o tempo do basta para a nação do norte, também está chegando o tempo do fim, irmãos. Jesus está às portas. Então não perca tempo, sabe? Assuma um compromisso com Deus. Ouça o que o Espírito está falando à igreja e tome uma posição com Deus. Não deixe com que a palavra entre no ouvido e saia no outro. Cuidado, muito cuidado com isso. É um alerta que eu estou fazendo para todos nós, que nós precisamos constantemente estar nos arrependendo, buscando a face do Senhor, nos humilhando na presença de Deus, para que o Senhor possa sarar nossa terra, sarar nossa vida, sarar, sabe, a nossa geração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero deixar aqui, mais uma vez, o meu pedido. Por favor, se você pode, se inscreva no nosso canal, me dá essa força, dê um like no vídeo, compartilhe esse vídeo para os seus amigos. Toda semana nós estamos aqui fazendo uma introdução à aula da EBD. Esta foi a lição número 10, o cativeiro de Israel, o cativeiro do Reino do Norte. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe, não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de compartilhar, que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê uma semana de vitória para a glória de Deus. Muito obrigado, tchau, tchau.